Muito boa tarde, amigos e amigas do canal Abraços Históricos. Mais uma vez aqui no nosso canal, no dia 22 de junho de 2022. É um prazer tê-los aqui. Hoje nós vamos falar sobre alcoolismo, né? Todos acham que podem falar, inclusive Leandro Carnal. Leandro Carnal é historiador, joga bem na filosofia também, homem de competência inquestionável, um grande intelectual. Não é? Conheço muito de seus vídeos, já li muitos de seus livros. Não é? Agora, não entendi ele falando de alcoolismo. No vídeo que ele produziu, ele disse não haver esse problema na família dele. Mas, de repente, entrou na minha mente o seguinte, que, de repente, ele fez esse vídeo, né? Embora ele não diga isso, mas interessado, alguma pessoa que precisa ouvir isso, precisa ser ajudado. Se for isso, acho válido. Se não for, me desculpe, Leandro Carnal, altamente desnecessário. Continua falando de história, de filosofia, de Aristóteles, etc, etc, etc. Né? No seu vídeo, você, por falta de conhecimento, por isso não ser a tua praia, né? Você esqueceu de muitas coisas importantes. Né? Em primeiro lugar, alcoolismo não é sem vergonhice, tá? Alcoolismo é uma doença. É uma doença espiritual, mental, emocional e física. Doença essa que tem um catálogo classificada pela OMS, Organização Mundial de Saúde. Né? Alcoolismo é uma doença que mata, sim, mata, mas desmoralizando. Antes faz um estrago na tua vida, meu irmão. Né? Faz um estrago. As estatísticas, as pesquisas nos dizem que alcoolismo é a doença, é considerada doença pela própria medicina, tá? É uma doença que mais mata no mundo. Mata diretamente pela ingestão da substância, né, no teu organismo, provoca uma série de doenças como cirrose hepática e tantas outras, problemas coronários, problemas de coração, pressão alta, etc. Né? O alcoolismo é uma doença que mais mata indiretamente. Não é? Quantos maridos embriagados surraram até matar suas esposas? Quantos pais mataram os próprios filhos? Quantos dirigindo embriagados bateram e morreram? Né? Ou não morreram, mas pior ainda, mataram a esposa ao lado, o filho, pessoas na rua. O alcoolismo é uma doença que atrai outras doenças que ficam ali como parasitas, porque o organismo está enfraquecido e a pessoa diz que está legal. Não, estou bem, meu irmão, estou bem. Não, você não está bem, você não está sentindo os teus problemas físicos, emocionais, psíquicos, né? Porque você está anestesiado. Né? Estudos também demonstram que uma das razões das pessoas beberem é anestesia, é fuga. Né? Para fugir da realidade, para fugir dos problemas, a pessoa bebe. Outra coisa, nem todo mundo que bebe muito, e até todos os dias, é alcoólico. Ah, você disse alcoólico, porque alcoólico é o termo mais correto, embora alcoólatra não esteja errado. Alcoólatra é um vocábulo, uma palavra da língua portuguesa, mas a terminação tra, alcoólatra, designa adoração, como idolatria, né? A pessoa que adora ídolos. Alcoólatra seria o que adora o álcool. Não está errado, mas não é a que melhor define a condição obsessiva, compulsiva do álcool. O termo melhor é alcoólico ou alcoólica, não é? Aliás, hoje também deixou de ser privilégio dos homens, né? As mulheres bebem tanto quanto os homens. Mas voltando aí, necessariamente a pessoa alcoólica não é a que bebe.
Não é a que bebe, toma um porrão, vomita, vai para casa, leva uma bronca da mulher, vacilão. Não é isso não, minha gente. Né? Às vezes o verdadeiro, quase que sempre, aliás, o verdadeiro alcoólico, né, ele nem passa mal, né? Nem bebe todos os dias. O alcoólico verdadeiro é aquele que bebe mais pelo efeito do que pelas causas, né? Bebe mais porque ele não aguenta a realidade, então ele quer fugir, ele é tímido, ele é orgulhoso, ele é medroso, uma série de outras questões, né, que o levam a isso, né? Traumas da primeira infância, pode ser isso, não resolvidos que vêm, o acompanhando. Chega um momento em que esses traumas começam a aflorar, começam a virar problemas de natureza prática na vida da pessoa e a pessoa bebe, né? A natureza exata da doença não é nem o álcool já é o efeito, né? A doença do alcoolismo é a doença da alma. Ela é espiritual, mental, emocional e física. A doença do alcoolismo, ela é uma doença que se infiltra na pessoa sem a pessoa sentir e perceber. Destrói a pessoa de diversas formas e destrói a vida de quem está ao redor, a vida das famílias, né? Mas a maior autoridade para falar no tema de alcoolismo não são os psicólogos, não são os psiquiatras, mesmo os que têm familiaridade e se especializam num tema, não são eles. Dentro do meu conhecimento, da minha experiência, a maior autoridade para falar no assunto são os próprios alcoólicos, que geralmente se reúnem numa irmandade chamada Alcoólicos Anônimos. O Karnal chama de sociedade, mas é uma irmandade, né? Uma irmandade com 12 passos a serem seguidos. Uma irmandade que a pessoa para de beber, para de ter vontade de beber, e te promete, te acena com uma promessa de um novo jeito de você viver, uma nova maneira, uma vida útil, digna e feliz, não é? Mas que você tem que querer. Isso não é mágica. Isso funciona na medida em que eu reconheço que eu tenho um problema sério, eu tenho uma doença incurável. Gostaria de dizer aqui, desculpe se eu desaponto a vocês, mas o alcoolismo não tem cura, o alcoolismo tem tratamento e recuperação, não é? Que eu sugiro, não aconselho nada, eu apenas faço uma sugestão de quem tem esse problema, né? Pare de beber. Sozinho você não vai conseguir, meu irmão. Não vai, né? Eu te sugiro que você procure uma irmandade de 12 passos especialista num assunto chamado Alcoólicos Anônimos. Você pode também ter um psicólogo, um psiquiatra, posso ter uma religião que me agrade, claro. Alcoólicos Anônimos prevê isso. Alcoólicos Anônimos diz que você tem que ter um Deus que funcione para você, né? Eu acho a ideia do budismo linda e maravilhosa, mas funciona na prática para você? Não. Então não serve, meu amigo. Entendeu? E outra coisa, um componente aí que eu não lembro, mas acho que o Karnal também não falou, que é Deus. O programa de Alcoólicos Anônimos de 12 passos, dos seus 12 passos, 10 ou 11 passos falam em poder superior, e poder superior no segundo passo, e depois é Deus, 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 né? Porque quando você para de beber, a crise de abstinência faz um buraco tão grande que ele só pode ser preenchido por Deus, né? Então a recuperação dessa doença, que é espiritual, ela é física também, mas ela é espiritual, daí a presença de Deus, né? Que se manifesta nas salas de Alcoólicos Anônimos através dos depoimentos,
né? O objetivo desse vídeo não é falar de Alcoólicos Anônimos. O objetivo desse vídeo é apenas fazer um alerta sobre alcoolismo, né? Comprovadamente, se você não está acreditando no que eu estou dizendo, pesquise, que você vai ver que é pior do que eu estou dizendo. É a doença que mais mata, minha gente, né? É uma doença que adentra na esfera jurídica, porque muitas pessoas deixam de pagar pensão para os filhos, né? Maltratam as suas esposas, suas ex-esposas, namoradas, maltrata fisicamente, inclusive, né? Alcoolismo é uma desgraça, minha gente. É o que eu tenho para dizer para vocês. Não tem cura, tem tratamento. Você pode até ter uma vida, eu diria que normal. Você pode ter essa vida normal, não é? Mas com restrições. Uma pessoa que tem problemas alcoólicos, que não pode ir no primeiro gole, que tem que evitar o primeiro gole, não é? Ela não pode estar em qualquer lugar como uma pessoa que não tenha esse tipo de problema, esse tipo de doença, né? Existe uma frase famosa nas Irmandades de 12 Passos que é: o preço da minha liberdade é minha eterna vigilância. Tá? Então nós temos que nos vigiar. É uma doença diabólica, é uma doença que mata, mas antes faz um estrago. Te desmoraliza moralmente, fisicamente, financeiramente, né? O alcoolismo faz você perder tudo, desde a saúde psíquica, mental, física, faz você perder a tua saúde financeira, né? Eu conheço relatos de pessoas que deixaram, por exemplo, o seu salário do mês todo numa mesa de sinuca. É porque, como diz a Bíblia, um abismo leva o outro, né? Então, o alcoolismo é um abismo que vai levando ao outro, né? Aí você entra no vício do jogo. É muito comum nos salões de sinuca, né? Se você entrar num salão de sinuca profissional mesmo, né? Você vai ver que tem de bebida, meu irmão. Tem um bar assim com quanto é bebida que vocês possam imaginar, né? Fora que os que vão dentro do banheiro de quase que toda hora, não é para mijar, não, é para dar um risco lá, né? Então, minha gente, carnal, valeu o teu vídeo, né? Quanto mais gente estiver falando e alertando as pessoas sobre o alcoolismo, é válido. Agora, não é tua praia, meu irmão, né? Quero te ver falando aí de Aristóteles, Hummel, George Lucas, Marx, Adam Smith, etc., né? Onde você tem muito mais competência e brilhantismo. Mas o alcoolismo é isso, minha gente, é uma doença abominável e que você tem que colocar Deus, não estou dizendo religião, Deus na tua recuperação, meu irmão. E eu tenho uma sugestão, que a pessoa que tem esse tipo de problema procure o especialista no assunto, que é Alcoólicos Anônimos, né? Se você entrar na internet, aí você vai ver que existem centenas de grupos espalhados pelo Rio de Janeiro, pelo Brasil e pelo mundo. É uma irmandade mundial fundada por 2 americanos, Bill W., empresário na Bolsa de Valores, e o Dr. Bob Smith. Beberam muito, minha gente, vocês não imaginam. E pararam de beber. Mas o objetivo aqui não é falar desta irmandade, é falar de alcoolismo, que é uma doença terrível, minha gente. Então é isso que eu queria falar para você, né? Vou disponibilizar meu WhatsApp para que quem tenha esse tipo de problema, eu dou a liberdade, pode entrar em contato comigo, que eu encaminho e eu ajudo essa pessoa. Agora, tem que querer verdadeiramente. Só funciona se você quiser, né? O especialista no assunto, Alcoólicos Anônimos, diz que geralmente as pessoas que procuram os grupos,
dessa irmandade, né, procuram quando atinge um chamado fundo de poço, condição sine qua non, segundo os alcoólicos, para haver uma recuperação sincera, honesta e verdadeira. O que seria esse fundo de poço? É a situação que o indivíduo se encontra e que não tem mais para onde ir. Eu acho que o termo já diz tudo. O que é um fundo de poço, né, meu irmão? Não tem mais para onde ir. Só se for para o cemitério que está faltando, né? Então, o fundo de poço pode ser financeiro, pode ser afetivo, e geralmente é tudo, emocional, afetivo, financeiro, conjugal, tudo, né? Onde a pessoa se rende. E quando a pessoa se rende, aí é que ela vence. Quando a pessoa admite que é um derrotado, que perdeu para o álcool, né? Outra coisa que o Karnal não falou, nem todos que bebem muito são alcoólicos, tá? Tem aquele romance, O Médico e o Monstro, eu esqueci de trazer aí, tá lá nas estantes, né? O que é, quem já leu O Médico e o Monstro, sabe que o médico, durante o dia, é um respeitável doutor, e como cientista ele desenvolve uma porção e ele experimenta à noite essa porção e ele se transforma, né? Assim é o álcool para quem é verdadeiramente alcoólico. É essa porção aí descrita nesse romance, O Médico e o Monstro, né? O alcoólico é alérgico, ele não pode beber, ele se transforma, né? Ele vira outra pessoa. Fato que, geralmente, quem é alcoólico é bipolar. Tem bipolaridade, né? Então é uma doença ainda desconhecida, apesar de ser uma das mais antigas do mundo, mas que não tem cura, tá, gente? Sinto desapontá-los, mas tem recuperação e tratamento. É isso aí que eu queria falar para vocês. Sejam bem-vindos. Aproveita, dá um likezinho aí, se inscreve no canal Abraços Históricos, e quem precisar de ajuda para sair dessa roubada, para sair desse fundo de poço causado por essa doença abominável, macabra do alcoolismo, pode me chamar no privado. Hasta luego a todos e abraços históricos.